Gratidão ao seu Altamiro pelo convite. Gratidão a todos que me recebem nessa casa pela primeira vez. É uma alegria imensa estar aqui. Confesso que eu estava bem ansiosa para estar na casa Missionários da Luz, uma casa tão importante, né? Então, eu me sinto muito honrada por estar aqui essa noite com todos vocês. Gratidão pelos olhares de carinho também que eu estou recebendo. E aqui é uma troca, né? Uma troca de energia, uma troca de aprendizados, né? De experiências. E eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês para falar um pouquinho sobre aquilo que a gente estuda, as nossas experiências também reencarnatórias, que não é fácil para ninguém. Nós estamos nessa luta, juntos, né? E é essa união que vai fazer com que a gente consiga evoluir. E a palavra evolução vem de mudança. Sem mudança, ninguém evolui, né? Então, eu até vou pedir desculpas para vocês, que eu estou um pouco resfriada. Minha garganta está um pouquinho tá arranhada, mas eu vou conseguir cumprir a minha missão. Como disse o Altamiro, a gente já assinou o contratinho lá em cima, então a gente tem que cumprir, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desafios familiares e programação espiritual, né? Então, assim que eu entrei na casa, o Altamiro me falou que aqui na casa nós temos bastante casais, famílias. Então, que bom que a gente possa, então, tocar os corações dos irmãos e das irmãs, fazendo com que a gente reflita sobre esses ensinamentos que eu trago hoje do livro Constelação Familiar, do Divaldo Pereira Franco. É um livro ditado pelo espírito da Joana de Ângeles, um livro que inicia a série psicológica dela, né, escrito em 1990, e ele é tão atual, né? Então é desse livro que eu tiro a mensagem dessa noite, assim como da doutrina espírita, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que a gente traz aqui para fundamentar nosso estudo, né? E quando a gente fala de família, desafios familiares, o que vem na nossa mente? Os conflitos, né? Os conflitos, aqueles que a gente vive no cotidiano, no dia a dia, que muitas vezes a gente não compreende, não sabe a razão do porquê existem, mas a gente sabe que tudo há um propósito no planejamento do nosso Criador, do nosso Pai, né? Nós vivemos um momento de pandemia, um momento em que tivemos que a gente ainda vive, né, esse reflexo, mas a gente hoje já está mais brando, né? Então, no início, nós tivemos que, de fato, entrar para dentro dos nossos lares, né? Voltar a conviver com pessoas que muitas das vezes a gente deixou um pouquinho ao abandono, a gente não conhecia mais quem a gente convivia, com quem a gente convivia, né? E a gente então larga todos os compromissos de fora e volta para dentro da nossa casa. Ao fazer esse movimento, muitas famílias tiveram vários problemas, né? De violências de toda espécie, de distúrbios, transtornos emocionais, o fato de não podermos estar fazendo aquilo que a gente estava acostumado a fazer, no momento em que a gente queria e da forma como a gente queria, fomos de uma certa forma tolhidos da nossa liberdade. Então, ao ficar em casa, impossibilitados de fazer aquilo que nós já tínhamos previamente agendado, combinado, simplesmente não pode mais. E agora, então, eu começo a olhar para quem está do meu lado. Aquela pessoa que muitas vezes a gente não quer ou evita uma certa convivência, um certo diálogo, né? E esse diálogo que fez toda a diferença nessa pandemia, né? Então, a gente se afastou, aí tivemos que retornar, e agora como conviver? Então, disso geraram vários sentimentos, várias angústias e vários questionamentos também, né?
E aí um dos questionamentos foi perceber que o nosso lar, que nós constituímos, será que ele foi construído em cima de areia? Será que a nossa casa está tão frágil ao ponto de desmoronar? E esse foi o questionamento que muitos de nós fizemos, né, ao perceber que muitos divórcios começaram a acontecer e a gente culpava, de uma certa maneira, a pandemia. Né? Aumentou o número de divórcios em razão da pandemia. Não, né? Não. Definitivamente não. Esses divórcios já estavam lá plantados numa sementinha, porque ninguém se divorcia da noite para o dia. Né? Então já havia um certo desconforto, uma ausência de diálogo, de entendimento, de respeito anterior à pandemia. Que com a pandemia se agravou, obviamente, pela convivência maior. Mas já estava ali, enraizado, e nós não queríamos olhar. Né? E essas dificuldades desses relacionamentos nos geraram diversas emoções e sentimentos que por vezes estavam ali escondidinho e a gente não queria olhar para eles. Né? Emoção é algo que faz brotar de imediato, né? A diferença entre emoção e sentimento. Você faz alguma coisa para mim e eu já sinto o reflexo disso na hora. É a reação, muitas vezes física, de uma emoção, de algo que eu senti naquele momento. Já o sentimento, ele é a emoção de uma certa forma trabalhada, evoluída. Aquilo que eu me percebi e não corrigi, vira um sentimento. E o sentimento pode ser tanto bom quanto ruim. O sentimento de amor vem de uma emoção anterior. O sentimento de raiva da mesma forma. Né? E aí esses sentimentos negativos e positivos, a gente pode direcioná-los de acordo com o nosso entendimento, o nosso pensamento, os nossos atos. E muitas das vezes, o primeiro lugar onde a gente manifesta as nossas emoções, os nossos sentimentos, são dentro do nosso lar. E aí, então, quando eu não trabalho dentro de mim essas minhas emoções, esses meus sentimentos, eu acabo, então, transferindo isso para dentro do meu lar, com aquelas pessoas que eu convivo diariamente. Então, se eu tenho um sentimento de raiva de uma situação que eu senti e não curei, eu vou trazer isso nas minhas atitudes e eu vou trazer isso dentro do lar com as pessoas que eu convivo. É o primeiro lugar. Divaldo fala no livro que o lar, a nossa casa, é um colégio. É onde a gente nasce, e não é por acaso, porque existe uma programação espiritual. Nós não estamos no nosso lar com as pessoas que convivem conosco ao acaso, né? E lá estamos justamente para aprender. Aprender com as dificuldades, aprender a amar incondicionalmente. Mesmo que aquele que está convivendo comigo, sangue do meu sangue, me fira gravemente. E eu ainda assim o amo. E aí, nessa relação de amor incondicional, muitas vezes a gente olha pais e filhos, né? Por que aquele filho, eu tenho tanta dificuldade com ele, né? Às vezes a gente não sabe explicar qual é a razão dessa dificuldade, mas ela está ali. E muitas vezes eu não sei lidar com isso. E aí, então, a doutrina aqui, espírita, maravilhosa, nos traz todo o ensinamento capaz de fazer a gente compreender o porquê dessa programação espiritual. Do porquê estamos ali convivendo com as pessoas que estão na nossa casa. E aí, esses sentimentos que a gente não consegue identificar e não consegue trabalhar,
e eu vou só alimentando, por vezes, um vício, uma sombra, eu vou piorando esses meus relacionamentos familiares, culminando com desentendimento, com violências, com situações que trazem guerra, conflitos dentro dos nossos lares. E esses conflitos, que são os desafios familiares, a gente muitas vezes não quer solucionar. Porque a solução de um conflito, ela demanda um certo trabalho. E aí muitas vezes é mais fácil separar, romper, do que olhar para ele, do que enfrentá-lo de frente. As famílias estão vivendo por um período de muita prova. Muita prova. E a pandemia foi uma delas. Espera aí, meu amigo. Volta. Volta para dentro de casa. Vamos olhar para quem está lá dentro. Vamos identificar o porquê desse relacionamento tão ruim, tão tóxico. Como a gente fala, né? Hoje é tão comum a gente falar do relacionamento tóxico. Por que relacionamento tóxico? Porque deixamos ele virar tóxico. Porque isso tudo nasce de uma responsabilidade. Não é só de um e não é só de outro. Dentro do lar, nós temos pessoas que se juntaram justamente para criar esse vínculo e esse lar, certo? Juntando duas pessoas completamente diferentes, de origens diferentes, de culturas diferentes. E eu muitas vezes não compreendo o outro. Quero que o outro faça o que eu penso, o que eu quero. E não é assim. Somos diferentes. Nem os filhos gêmeos são iguais, não é? Não são. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos a nossa individualidade espiritual. Podemos vir do mesmo pai ou da mesma mãe. Porém, todos somos diferentes. Viemos com uma caixinha repleta de características diferentes. Então, não podemos tratar as pessoas da mesma forma ou achar que temos que receber do outro aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos, o nosso jeito de fazer. Muitas vezes nos lares, quem faz muito disso somos nós, mulheres, que queremos tudo do nosso jeito. E aí vem essa questão da reflexão, porque a gente precisa refletir. A doutrina é isto, ela traz a reflexão, ela traz a evolução como algo que nós devemos alcançar. Mas para que a gente alcance essa evolução, como eu disse no início, nós precisamos nos mudar. Nos mudar e não mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. Dentro desses desafios familiares, a gente observa que os maiores conflitos estão nessa falta de responsabilização, de consciência, de vitimismo, de querer que o outro mude, de querer achar que o outro tem que fazer igual como eu faço, como eu penso, e não é assim. A partir do momento que nós criamos consciência de que todos nós somos seres diferentes, espíritos diferentes, com experiências diferentes, nós passamos a compreender que o outro tem necessidades diferentes, tem sentimentos diferentes, porque viveu emoções diferentes, de famílias diferentes, de origens diferentes. Então não dá para a gente colocar na mesma balança ou lado a lado, querer igualar. Não, agora a gente criou
uma família, um lar. Então agora daqui para frente, você tem que fazer o que eu quero e eu tenho que fazer o que tu quer. Isso tem limite, isso não dura. Uma das palestras que eu estou estudando agora fala sobre autenticidade. Né? Então, assim, aproveitando esse meu estudo recente, a gente precisa saber quem nós somos. Porque muitas vezes nós usamos máscaras até dentro de casa. Às vezes, quando a gente se une a alguém, a gente se une pensando assim, não, ele é desse jeito, mas ele vai mudar. Ele vai perceber que ele está no caminho errado. Eu vou fazer com que ele mude, que ele enxergue, ou ele ou ela, né? E não é assim. O máximo que eu consigo é me modificar e passar a entender, a compreender e a respeitar o jeito do outro. O máximo que eu consigo fazer é me melhorar, mudar para evoluir, para que esta pessoa que está do meu lado perceba indiretamente, através dos meus exemplos, dos meus atos, da minha boa energia, da minha boa vibração, que, opa, peraí, tem algo diferente com essa pessoa. Por que agora ela está indo lá naquele lugar lá que se chama centro? Eu não entendo por que se chama centro. Por que agora ela está indo lá e faz um mês que está vindo diferente? Eu não preciso forçar ninguém. Basta que eu me modifique de forma verdadeira, honesta, sem máscara. Máscara de bonzinho está por fora. A gente, para mudar, para evoluir, a gente precisa seguir a gente mesmo. Senão a gente não enxerga os nossos defeitos. Se eu não enxergo os nossos defeitos, eu não consigo melhorar. Então a gente precisa se olhar no espelho. E aí, aquela pessoa que está convivendo conosco começa a nos observar e, nossa, como está diferente. Está mais calmo, mais tranquilo. E aí, indiretamente, você vai percebendo que o outro pode até não vir aqui no centro espírita, pode até não estudar, pode até não acompanhar no Evangelho no lar, porque às vezes eu faço sozinho. Estou dando vários exemplos aqui, tá? E aí eu começo a perceber que essa pessoa, criando uma energia ao redor dela, criando uma energia, uma identidade do lar, que o lar também tem energia, começa a olhar diferente e a se posicionar também diferente e a despertar. Opa, eu também quero isso pra mim. Nossa, ela era uma pessoa tão nervosa e agora tá indo lá e começou a mudar. Tá me tratando melhor, tá indo bem no trabalho. O que está acontecendo? Então, com os nossos exemplos, a gente consegue trabalhar as pessoas que estão convivendo conosco. E principalmente, né, os filhos. Então, esse nosso melhoramento atinge principalmente os filhos. Porque nós somos exemplos, tanto para o mal quanto para o lado bom. Não adianta falar, faça. Não adianta dizer que tem que respeitar a fila, se eu furo a fila. O filho está olhando. Nossa, mas a mãe falou lá em casa que não pode furar a fila. E aí, eu furo a fila na frente do meu filho. Que belo exemplo. Então, que a gente reflita sobre tudo que a gente faz. O Divaldo, no livro dele, diz o seguinte, que família, sem qualquer dúvida, é bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior.
adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Então, a família é o educandário, como ele chama. E Deus nos deu esse presente para conviver em família. E ainda nos diz que bom que somos diferentes. Porque senão, que colégio seria esse? Se todos fossem iguais, o que eu aprenderia? Se todos pensassem da mesma forma e agissem da mesma forma, o que eu aprenderia? Então é dentro do lar que nós amadurecemos, que nós nos relacionamos, que nós nos preparamos para viver em sociedade. E essa é a mensagem que o Divaldo coloca muito claramente neste livro. Começa na família, no lar. Não somos obrigados a conviver com pessoas que nos agridem. Não, de maneira alguma. Nascemos para ser felizes e alcançar essa felicidade, mesmo que ela seja relativa. Mas um dia será plena. Não nascemos para sofrer. Isso não existe. Viemos para cá para aprender, para melhorar, para evoluir, para mudar. Se eu estou sofrendo, é porque alguma coisa de errado eu ainda estou fazendo. Eu ainda estou pensando, eu ainda estou agindo. Alguma dor está lá dentro de mim escondida que eu deixei passar. E ela reflete. Reflete na nossa energia. Reflete se eu estou com essa energia ainda em desarmonia, aonde quer que eu vá. Parece incrível que tudo dá errado. Se eu acordo já excomungando, saindo da cama, puxa vida, eu queria dormir mais, que droga, lá vou eu ter que ir para esse trabalho que eu não gosto. Que dia que nós teremos? Nós criamos o nosso dia. Se a gente quer um dia cheio de nuvens e tempestade, nós criamos. Se a gente quer um dia sem nenhuma nuvem no céu, um dia ensolarado, nós criamos dentro de nós. E para onde quer que a gente vá, a gente vai carregar ou a nuvem, a tempestade ou o sol. É simples assim. Não tem fórmula mágica. Tudo começa dentro de nós. Se o nosso lar está em desarmonia, para tudo. Vamos refletir em conjunto. Percebam que às vezes os primeiros a sentir as consequências de uma desarmonia no lar, pasmem, são os eletrodomésticos. As coisas param de funcionar. Energia, a energia está em tudo. Tudo é feito de matéria e matéria é energia. Então, desde o equipamento eletrônico, qualquer coisa que estrague, algo que não dá certo, como inclusive a consequência de doenças, que muitas vezes são psicossomáticas, vem do nosso equilíbrio, muitas vezes nosso e muitas vezes do lar. Porque a gente tem que cuidar da energia da nossa casa também. O Evangelho no lar é uma bênção, um presente de Deus para nós. Um presente da espiritualidade. Faça o Evangelho no lar. É transformador. Lá em casa a gente faz 1 hora.
E é 1 hora que passa assim, ó, voando, e quando a gente vê, já deu 1h15, 1h30. E a gente, meu Deus, precisamos terminar, porque a espiritualidade precisa trabalhar. E nós estamos aqui empatando. É muito bom. É muito bom. E todos temos esse compromisso, a família inteira sabe que nós temos esse compromisso, os parentes e os amigos. Por vezes estamos em casa e aí chega um parente ou um amigo e aí sabe, hoje vocês têm estudo, né? Sim, 8 horas. Muitas vezes querem participar conosco. Então a gente já percebe que isso mexe, que isso transforma, que é uma energia do bem. E se eu quero paz dentro do meu lar, que essa paz então comece dentro de mim, que eu então levarei para a minha família também. E o Evangelho traz essa paz. É maravilhoso. Por quê? Porque a gente, além de abrir e ler a mensagem que a espiritualidade trouxe para nós, de esclarecimento do Evangelho escrito lá no Novo Testamento, que nos ensina o lado moral de como proceder, ou bem proceder aqui nessa existência terrena, nós também debatemos e conversamos sobre o nosso cotidiano, porque tudo está interligado. Eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 18. E esse momento do Evangelho no Lar é um momento precioso para nós conversarmos. Porque às vezes a gente passa uma semana inteira correndo de um lado para o outro, e eu agora vou chegar em casa, a minha filha de 3 já vai estar dormindo, porque ela acorda bem cedo. Então eu nem conversei com ela, porque eu cheguei ainda há pouco do trabalho, só botei o café na mesa e saí. Então é precioso esse momento do Evangelho, porque a gente consegue com a mensagem trazer também os nossos desafios, as nossas questões internas, às vezes um probleminha lá na escola aparece. E como eu resolvo se eu não tenho nem tempo para parar, para olhar, para se perceber? Então o Evangelho no Lar, ele é uma ferramenta indispensável para a paz no lar. Para melhorar e nos iluminar, que o nosso lar seja esse foco de luz que brilhe na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, e que a gente consiga levar a mensagem da espiritualidade, de Jesus que esteve aqui, que nos deu tantos exemplos, para todos que convivem conosco. Em qualquer lugar que eu esteja, que eu seja um bom espírita, que eu pratique os ensinamentos, que eu exerça isso com brilho, com luz dentro de mim. Eu não preciso usar máscaras, eu sou assim, cheia de defeitos e também de qualidades. E aí, o Sr. Altamiro colocou aqui no início, na nossa conversa, não adianta nós virmos para casa, escutar a palestra, receber o passe, ou então de tomar água fluidificada, se a gente não trabalhar. Precisamos trabalhar. Vai fazer 2 anos que eu iniciei nas palestras, sou bebezinha, engatinhando. Comecei na evangelização infantil, pela Andréia, por intermédio dela, me puxando para dentro, vem cá, vamos trabalhar. E eu, não sei. Sabe sim, a Andréia é ótima para isso. E depois a Andréia foi e me puxou Dona Kardec para o caminho do amor, e assim a gente foi. E agora vem para o passe, e agora vem, e agora vem. E muitas vezes a gente não percebe que do nosso lado tem um irmão
um espírito afim querendo nos ajudar. E às vezes a gente ignora. A Andréia é uma dessas. Puxando, coisas que o meu marido não conseguiu, a Andréia conseguiu. Meu marido tentava, vamos, não, eu posso fazer em casa, não preciso ir. Precisamos vir. Porque aqui a gente se harmoniza. Ah, mas a igreja está dentro de mim. O templo religioso está dentro de mim. Tá, claro que tá. Ninguém diz que não. Mas vindo para cá, a gente consegue uma coisa que se chama disciplina. É o primeiro passo do trabalho. É a disciplina. É o compromisso, quase que ele vem em mim, de vir até aqui. Eu tenho o compromisso toda terça-feira às 8 horas de estar aqui. Esse é o primeiro passo. Já é muito, tá? Já é um passo bem grande. E o próximo passo é a gente ir se harmonizando, escolhendo a melhor casa, que não é a melhor casa, mas é que a casa que faça sentido para nós. Que a gente se sinta harmonizado com a espiritualidade que está aqui trabalhando, enfim. E que a gente possa avançar cada vez mais. Estar aqui na frente é um desafio imenso para mim. Coisas que há pouco tempo atrás eu dizia não. Meu marido dizia, vai, tu fala bem, tu te expressa bem, tu tem uma tonalidade de voz boa. Eu falei, não, isso não é pra mim, para. E me irritava aquilo, sabe? E aí a Andréia, com todo o carinho e amor dela, ela conseguiu bem rapidamente me envolver. E o meu marido só ficava olhando, meu Deus. Mas é assim, porque a gente tem o nosso momento do despertar. É natural. Hoje a gente ainda não despertou para um determinado trabalho, mas amanhã pode ser diferente. E esse despertar nasce com a vontade de querer ficar bem, de querer ficar em paz, de querer alcançar a felicidade. De querer estar bem fisicamente, mentalmente, de buscar essa energia, esse equilíbrio. Porque se eu tenho isso, a minha vida flui tão bem. Eu consigo ter paz no lar, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo educar melhor meus filhos, conviver melhor com as pessoas, me relacionar melhor. Tudo flui. E começa com esse primeiro passo, de vir até aqui. E aí entrando, para finalizar, na questão, ó, a gente não fala muita coisa, né? Porque muito vem da intuição também, né? Olha só o que diz na questão 775 do Livro dos Espíritos, no tema Laços de Família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta dos espíritos: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, a sociedade sem os laços de família é a exaltação do próprio egoísmo. Viver em família é doação, é amor, é compaixão, é caridade. Buscar se isolar nada mais é do que egoísmo. Não, aquele me incomoda, aquele não me entende. Quando eu estou junto, perto, não dá certo. É conflito na certa. Por que é conflito? Por que é conflito na certa? Por que eu não posso conviver com pessoas diferentes de mim? Com pessoas que pensam diferente de mim? Por que me atinge tanto? Somos todos comprometidos antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis, e os espíritos que irão constituir o grupo familiar assumem responsabilidades perante filhos, com a elaboração de planos e projetos que se devem concretizar, sempre visando o impositivo da evolução. E aí ela fala assim, para exercitar
Para ter sucesso nessa jornada terrena, nós precisamos exercitar a paciência e o amor. Com a consciência e o alto nível de responsabilidade. Sabendo que nós viemos de uma programação espiritual, temos responsabilidade. Com aquela pessoa que nós nos unimos, com aquelas pessoas que a gente veio, os nossos pais, aqueles que a gente conviveu, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos primos, e com a nova família que eu gero, com os nossos filhos. Então, temos responsabilidades e precisamos assumir. E aí, como dito por Divaldo, a vida não improvisa, sendo toda um trabalho de organização superior que cumpre ser levado adiante com serenidade e segurança. Olha o que Divaldo nos diz quanto ao papel dos pais, para finalizar. Esse trabalho é relevante e indispensável, nunca devendo ser transferido totalmente para a escola, encarregada essencialmente da instrução, na qual se deve incutir os hábitos saudáveis através da conduta dos mestres. São, no entanto, os pais, os mais nobres educadores, para tanto para o crescimento ético-moral dos aprendizes, quanto para os gravames que os levam aos desequilíbrios de todo porte, que tomam conta destes dias de sombra e de perversidade. Ou seja, nós pais somos responsáveis tanto pelo crescimento ético-moral, quanto para os gravames, os desequilíbrios. Então, que possamos assumir com consciência essa nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos, para quem tem, e para aqueles que ainda não têm, que reflitam porque, de fato, a programação espiritual ela existe, nos foi dada esse direito, esse dever de constituir essa nossa família aqui no plano terreno, porque não nascemos para viver sós. E que a gente assuma então essa responsabilidade de educar com consciência ética, com responsabilidade moral. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui novamente, como dito no início, espero voltar. O contrato está assinado com a espiritualidade, que me abençoou nesta tarefa há 2 anos atrás, e vou continuar, se assim Deus me permitir, nessa tarefa. E alguns rostinhos a gente já se viu em outras casas, e agradeço novamente e tenham todos uma excelente semana, um bom retorno aos seus lares, que essa mensagem dessa noite possa trazer reflexão. Acima de tudo, que a gente se descubra, que a gente se conheça, que a gente olhe no espelho e se reconheça, tanto nos vícios como nas qualidades, porque temos muitas qualidades, somos filhos de nosso Pai Criador. Vós sois deuses, então nós temos sim muitas qualidades, que a gente traga luz para essas qualidades, e que a gente compreenda e acolha os nossos defeitos, trabalhando neles incansavelmente. Obrigada pela oportunidade.